isso aconteceu? Ele lavou e secou na máquina. E ele tá funcionando. Eu tava experimentando agora. Sem Quando vocês... comentários, vamos lá. Gente, eu conheci esse pessoal lindo através de. O Wellington eu conheci primeiro, e aí eu entrei em contato, assisti uma live dele, maravilhosa, live super esclarecedora. Sempre que tiver, por favor, vão lá, sigam os dois, super indico. Não é à toa que eles estão aqui comigo, porque eu não sou boba nem nada, né? Claro que eu não perco tempo. Aí, o Wellington estava numa live. Não, me mandou o convite de uma live de uma pessoa, uma moça muito bonita, muito simpática. Aí eu corri para ver quem era, né? Cheguei e tava essa mocinha, digo, opa, vamos lá. E aí eu mandei, comecei, como eu sou uma pessoa muito tímida, assim, muito. Aí eu comecei a mandar comentários na live deles. Tipo assim, ei, me notem, olhem para mim, por favor, estou aqui. E aí, depois disso, pronto, foi, a gente começou a conversar, eu sempre acompanho as lives quando possível, claro, né? Senão eu vejo quando está gravada. Inclusive, deixar aqui avisado para quem quiser, depois essa live vai ficar salva no meu canal e também no canal do YouTube. Lá eu coloco todas as lives juntas, porque aí o pessoal não tem muito trabalho de ficar rolando, né? Procurando, vai logo direto no ponto. Então, quem tiver interesse, é só ir lá e acessar. Pronto. E aí eu convidei esses dois mocinhos, porque eu estava assistindo uma live dos dois, e foi algo, no mínimo, curioso. Quando eu via os dois, é tipo assim, reencontro com velhos amigos, né? Foi essa a sensação que eu tive. E me chamou muito a atenção isso. Quando acontecem essas coisas, então eu automaticamente não perco tempo. Eu pego essas pessoas e chamo para perto de mim, o máximo que eu consigo, claro, né? Então, assim, aproveitem essa live com essas duas consciências aqui maravilhosas. E essa terceira que vos fala também, que também é essa terceira aqui que vos fala. E a gente vai começar a falar sobre o despertar de uma nova consciência. Então, Mari, eu gostaria que você também se apresentasse, falasse um pouquinho de ti, e aí a gente. O negócio aqui, gente, é o bate-papo assim, a gente deixa fluir a coisa. Então, Vamos. fiquem à vontade para fazer perguntas. É isso. Então, meu nome é Maristela Weise, né? Hoje eu trabalho com mentoria, eu criei o REC, né? Eu canalizei o REC, que é a reconexão com a expressão da criação, que é um conjunto de ferramentas que engloba limpeza, proteção, ativação do ser, né? Do próprio ritmo, que é é o nosso ser verdadeiro, né? O nosso ritmo, Uhum. nossa vibração. E, bom, eu comecei a fazer isso quando eu nasci. Tipo, eu não me lembro de um momento onde eu não soubesse disso, onde eu não me lembro de um momento, tá? Passei, claro, vivi experiências de vida muito marcantes, vivi muito abuso na infância, né? Eu suprimi muito o meu poder, suprimi muito, muito, muito por conta de, né, dessas experiências, né? Vivi uma adolescência bem difícil, drogas, tudo para fugir de quem eu era, para fugir de quem eu sou, né? Para não ter esse acesso, para perder o acesso, para tentar me conectar como as pessoas se conectam. E eu passei isso muito a minha vida inteira. Hoje eu tenho 41 anos e passei isso durante muito tempo. Então eu fui buscar, eu sempre busquei a espiritualidade, porque eu sempre tive muito isso, eu sempre canalizei muito, sempre fui muito, recebi muita informação. Eu canalizava poemas, né? Desde sempre. Canalizava poemas, canalizava palavras que
nem tava ali ainda, sabe? De canalizava que nem a pessoa não Uhum. tinha falado ainda, mas que queria falar. Então, assim, sempre foi uma facilidade muito grande para mim. Isso. Só que eu sempre quis não ser isso. Eu sempre quis não ser isso. Eu queria esconder isso. Eu tinha muito medo disso. E A aí eterna passou fuga, né? muita fuga e eu fugindo e quanto mais eu fugia, mais a minha vida implodia, mais abuso eu criava, menos poder eu tinha, né? Menos poder eu tinha, não, menos poder eu era, né? Porque poder não é uma coisa que você tem, é uma coisa que você é, né? Uhum. Então, menos poder eu era. E eu fui indo assim, a minha vida, assim, até eu ter um marco que foi o meu marco, tá? Assim, lógico que tem várias etapas até chegar ali, mas foi em 2016 eu tive uma experiência assim surreal, onde eu não tinha mais para onde fugir. Aí eu falei, ou eu vou, ou eu vou. Ou vai ou vai. Ou vai, ou Ou vai ou vai. vai, ou vai. E aí eu comecei a trabalhar, fui, né? Inclusive, eu falo assim, ó, eu fui também para ala médica, fiz tudo, gente, eu não neguei nada, tá? Só que aí eu falo assim, chegou a parte médica não conseguia mais me ajudar. Tava, não tinha como. Uhum. E aí eu fui para as terapias integrativas. E aí eu comecei com florais, e a minha, nossa, começou com florais. E aí depois eu fui me desenvolvendo, depois eu fui fazendo cursos, eu fui me especializando, eu fui fazendo cursos em terapias. Boa noite. Eu fui fazendo especialização, fui fazendo vários cursos dentro da terapia holística. Então eu fiz um curso avançado em terapias holísticas para aprender tudo sobre Uhum. todas as terapias. E aí eu cheguei em Axis, né? Eu cheguei em Axis e aí eu entrei no universo Axis e comecei a trabalhar muito com Axis. E aí a gente fez várias classes de Axis. Axis é sim muito incrível, são ferramentas muito incríveis Uhum. e pessoas que me empoderaram dentro. Lógico que eu não vou generalizar, porque nem todo mundo empodera. Não vou generalizar, não vou ser hipócrita de dizer que todo Sim, mundo sim. dentro. A gente tem essa tendência, né, muitas vezes. Oi, Nando. Boa noite, meu querido. O Nando saiu da live dele agora, terminou a live para vir para cá. E eu não vou ser hipócrita de dizer que todo mundo empodera, porque não é todo mundo que empodera, mas assim, as pessoas que me empoderaram, que me fizeram perguntas, que me deram, que me trouxeram uma energia, né? E foram, e eu fui indo ao ponto de que em 2018, quando eu canalizei, eu não tinha mais como segurar a energia. Quando eu canalizei o REC, eu Oh, não tinha como segurar a energia. Tamo bom. junto. Eu não tinha como segurar aquela energia a mais, porque a energia era muito grande, né? E foi um download muito grande quando eu recebi. Tanto é que o download era tão grande que meu acesso à consciência não suportava isso. Uhum. Então eu tive que galgar degraus para suportar a consciência da energia, Sim. para trazer ela, para realmente sustentar ela aqui. Consegui ancorar, né? Exatamente. Então foi assim, foram degraus e degraus. E aí depois disso, nossa, aconteceram foi inúmeras situações e adversidades e, e sempre isso está muito, só que é sempre muito expansivo, sempre expande muito mais. Sim, sabe o que é que eu lembro? Aquela passagem. Eu não sou muito de Bíblia, não. Assim, eu não lembro muita coisa, não. Mas lembro que tem algo, a quem mais é dado, algo assim, né? Mais será pedido. Acho que entra muito nesse contexto.
Pessoas, consciências que assumem determinadas, digamos assim, missões, que eu não gosto nem muito dessa palavra, porque dá aquele ar de Eu santificação, né? Missão, uma coisa obrigatória. Um negócio, eu tenho que descobrir minha missão. Desculpa. Pode falar. Não, pode falar. Não, é que eu estava falando assim em relação a essa questão de da gente não ter consciência de que viemos para algo. Mas assim, em primeiro lugar, é você com você mesmo. É o teu crescimento. Porque aí, a partir disso, é que nós vamos poder servir como exemplo. Nós três estamos aqui servindo como exemplos, dando a carinha, a tapa. Esse é o diferencial entre a gente, entre quando as pessoas dizem assim, você está num patamar diferente. Não, o meu diferencial é esse, é porque eu dou a cara a tapa. Eu me exponho. Não tem muita diferença, não. Né? Pode continuar, Mari, desculpa. Que linda! Amei essa tua colocação. É exatamente isso. É só a diferença, a única diferença é que a gente está dando a cara a tapa e sendo, eu falo assim, a gente está abrindo a picada. Sim. A picada, né? Para esse novo olhar, para essa nova consciência que existe já em cada um de nós. Não é uma diferença. Vocês não é que as pessoas, quando é que às vezes, muitas vezes eu falo, você acha quando eu falo, você diz assim, mas tem muita gente que não sabe disso, tem muita gente que não compreende isso, tem muita não sei o que lá, e é muito diferente. E eu falo assim, não tem diferença. Eu penso nisso, eu penso assim também, tá dentro de cada um, só que as pessoas negam. Esse é o grande lance. Algumas pessoas assumem isso, outras pessoas por medo, por traumas, por aí vai, simplesmente negam que existe essa consciência já, né? O medo aí de enfrentar determinadas coisas. Boa noite, Zé. Daí. Boa noite. Boa note. Boa noite. Daí é daqui de Natal. É um queridão também. Delícia! Saudades, Natal. Vocês estavam falando aí de uma coisa que me veio também, que é o seguinte. Essa coisa que tu colocou aí, Mário, de quando se sentir diferente, assim, não diferente, mas de ter medo, né, de enfrentar determinadas coisas. Eu não sei porquê, mas me veio um termo que a professora Malu Balona da Conscienciologia, ela utilizava, que se chama síndrome do estrangeiro. E é incrível como isso explica muita coisa. Gente, a gente caiu aqui nesse planeta, tudo muito novo, tudo, né? Então, é toda uma história de traumas, de medos, vocês vão ser jogados nesse... Tipo assim, aquelas histórias que vêm, né? Vocês são jogados nesse planeta de prova e expiação para sofrer, para não sei o quê. Ok. Então, isso vai ficando no inconsciente coletivo e vai acumulando tudo isso e termina acontecendo o quê? Pessoas que desde pequeno poderiam ter aproveitado, mas tudo também no seu tempo, né? A gente nunca sabe. Mas muitas vezes as pessoas bloqueiam tudo isso justamente por não saber, né? Não saber não, por não acessar. Nossa, que incrível você falar isso agora, Dilma, porque hoje à tarde mesmo eu me dei conta, porque eu estava super irritada. A gente foi, inclusive, no mercado, eu estava irritadíssima, eu estava super impaciente, porque aí eu falei, eu quero que as coisas aconteçam, tipo, de um segundo para o outro. Eu quero que as pessoas entendam as coisas de um segundo para o outro, sabe? Que elas não dá. Sim. E aí eu me dei conta, porque daí eu parei e falei assim, caramba, o que está acontecendo aqui, né? Eu cheguei em casa, eu dei tchau pro Wellington, falei assim, vai embora de uma vez, porque eu não quero mais estresse. Tadinho. Não, desaparece. O que está acontecendo aqui? Você está me irritando. E aí eu parei e assim, tava tudo me irritando. O caminho tava me irritando, porque eu queria chegar num segundo. Eu queria que as pessoas entendessem num segundo. Eu queria que as compras acontecessem num segundo. Eu queria que tudo acontecesse num segundo. E aí eu parei, eu sentei, e aí eu
comecei assim, cara, o que está acontecendo aqui? Que impaciência é essa? Que irritação Uhum. é essa? E aí eu me dei conta que é uma recordação. É uma recordação do ser multidimensional que nós somos. Uhum. Né? Então, muitas vezes a gente está ali numa impaciência, numa irritação, e como a gente nunca aprendeu isso, porque ninguém ensina pra gente, Sim. né? Ninguém ensina isso pra gente, que nós somos seres, sim, que multidimensionais e que a gente. É porque se souberem, se a gente soubesse disso desde pequeno, a gente ia ser um pouco mais difícil ser manipulado, entendeu? Então não é interessante a questão da manipulação mesmo, mental e tudo. Não é interessante que hajam pessoas despertas. Essa coisa da pressa que tu tá colocando aí, eu penso muito em relação a isso, o seguinte, a gente está vivendo um momento assim, acelerado. Tudo é acelerado, né, para ontem. Por isso que essa juventude toda está sofrendo tanto também com isso. Porque é tudo para ontem, eu quero para ontem, eu quero para ontem. Ó, o Odaí também estava assim. E esse período agora, eu fiz uma pesquisa entre pessoas conhecidas e uma grande maioria, de todos que eu perguntei, tipo assim, de 10, 8, passaram por isso, por essa coisa, ansiedade, o padrão de sono modificou. É tudo uma questão energética. Então, muitas vezes, a gente também está muito mais predisposto. Por isso, gente, eu sempre bato na tecla. Meditação. Cara, é uma das ferramentas, assim, que eu diria que eu digo que é 90% que me ajuda, sabe, a manter isso. Eu já não tenho esse padrão de querer para ontem. Eu já consigo. Antes eu era assim. Eu acordava e já queria que chegasse a hora de dormir de novo. Mas assim, eu aprendi a esperar o tempo certo, né? As coisas acontecem no seu tempo. Mas não é fácil, não. É uma coisa assim diária, né? É um Mas é. aprendizado. Mas você sabe que. É. Desculpa, Wellington, pode falar. Não, Pode não, sim. falar, Wellington. É um aprendizado, né? Assim, que a Mari estava falando, né? E a gente reconhecer e aprender essa Uhum. nossa multidimensionalidade, né? Por exemplo, assim, quando eu cheguei em casa também já vem toda aquela sensação, né? Aqui dentro de casa, né? Onde eu passei boa parte da minha infância, tudo. Aí eu olhei e falei, caramba, meu, pô, o que que tem aqui, né? O que que tá acontecendo aqui dentro? Tipo, mas assim, bem, assim, as memórias, né? Como a Mari colocou. Uhum. As memórias, diria assim, impregnadas no local, que são coisas que assim, Sim. não vão ser tiradas, não vão sumir, mas vão estar presentes, continuar presentes, mas como a gente pode lidar com toda essa, vamos dizer assim, percepção em todos os lugares, que está sendo Uhum. reconhecido, né? E o quanto que isso acaba por causar na gente esse desconforto, essa estranheza, às vezes não acabar por entender o que está acontecendo, né? Que é a percepção, essa nossa atualização hoje aqui, né? O ser aqui no corpo, nessa nova realidade, nesse despertar, né? Sim. Sim. Até a questão é, a gente fala até da questão energética mesmo, gente, né? Do planeta em si, as nossas, até DNA mesmo sendo modificado. Então, assim, é uma mudança que nós estamos apenas no início, do início, do início, do início. Tem muita gente falando aí, né? Transmitindo, já estamos numa nova era. Não, ainda não estamos, não. Calma com a dor. Mas a gente já está entrando nela, sabe? Então, assim, é tipo, na minha percepção é assim, já deu. Bora deixar tudo aí, como o Nando colocou aqui, né? Que tá entrando em Sagitário, o Sol tá entrando em Sagitário. Eu não entendo muito bem. Mas assim, eu só sei que eu sou sagitariana e agitação é o meu nome, né? Mas assim, essa coisa de você entender que a vida ela tá mais realmente. Então você. É igual a bicicleta. Ou você fica pedalando, né? Aprende o ritmo, ou você vai cair da bicicleta. Pronto. Mais ou menos assim que eu vejo. Então vamos pedalar, bora. Bora. Pedalar significa autoconhecimento, né? Observar o teu corpo, observar as tuas emoções, que foi o que esses dois aqui, o que eu fiz também
desde 2006 que eu faço. E isso, gente, é um trabalho diário, é 24 horas. Não pense que quando você vai dormir, você para, não. Aí é que o bicho pega mesmo, né? Então, assim, vai, bora, mãos à obra, não tem isso não. Ai, não, vou dormir, preciso descansar. Uhum, tá certo. Bom descanso. Ótimo. Incrível isso que você trouxe agora. Precisamente isso, né? E é que nem eu falei Uhum, assim, quando eu sentei e tive a consciência de que a minha pressa e a minha irritação era muito uma lembrança, uma recordação do ser multidimensional, que tudo acontece instantaneamente, né? Você uhum, está em lugares instantaneamente, você cria sim, instantaneamente, tudo é instantâneo. sim. E eu tenho essa recordação. E muitas das pessoas que hoje estão vivendo ansiedade, elas é porque elas têm essa recordação. Uhum, Só que sim. ninguém ensina que elas tenham, que é uma recordação. E que elas vão ter que voltar para cá, que sim, você vai ter que ancorar. Porque essa realidade ainda existe e você está aqui. Uhum. Então você não Pois aprende é. isso. Tem uma coisa que eu acho bem interessante em relação a isso, sabe o que é? É o seguinte, as pessoas, elas, ah, principalmente os jovens, né? Hoje em dia tá, o negócio tá meio assim, você olha assim, rapaz, que bagunça, tá tudo muito. Por mais que de um lado, eu sempre vejo o copo meio cheio, né? Então, eu procuro ver o lado das pessoas que estão despertando, das pessoas que estão se reencontrando consigo mesmo, que estão tendo esse olhar, né, diferenciado para a vida em si. Só que assim, a gente percebe que com isso, uma das coisas que mais pega, assim, que eu vejo isso muito presente, é o tal do julgamento. É por isso que você não pode julgar, você não está na pele do outro. E daí vem a empatia, que é uma coisa, para mim, de extrema necessidade para a gente conseguir sobreviver a tudo isso, conseguir viver no fluxo, né? Então, empatia, o verdadeiro amor, que é o que existe aqui. Quando vocês colocaram essa questão, né, do relacionamento e tudo mais, a gente sabe que esse amor que é vendido pelas revistas, pelos filmes, né, o amor romântico, a gente sabe que esse amor romântico ele é complicado. Por quê? Porque é uma enxurrada de dependência emocional, dependência física também, porque se não tiver a relação sexual, o bicho pega, não tá prestando porque não serve, a gente não Não tá tem, fazendo mais quase nada. Hã? não, não tenho. E ontem eu vou falar assim, eu vou contar aqui pro pessoal, porque eu acho que a maioria a gente não assistiram a live. Eu e o Wellington Uhum, fomos casados por 10 anos, né? E a gente, desse casamento, a gente tem uma filha com necessidades especiais, que hoje tem 9 anos, a Júlia. E foi um relacionamento tóxico, com uma dinâmica abusiva, teve um término traumático, muito traumático. A gente ficou quase um ano sem se falar, a gente voltou a se falar há pouco tempo, e hoje nós somos amigos e parceiros de negócio, né? Então, eu tenho até uma live minha aí falando sobre sim, relacionamentos foi essa última, não foi? Foi de Se eu não me foi. engano, foi essa última live, né? Gente, super recomendo. É isso, é você pegar e fazer, aproveitar, né, a situação, aproveitar tudo isso e aprender. Foi isso que vocês fizeram. Isso é o que é legal. E não ficar com um chicote. Eu era assim, eu era assim. Não, não importa, deixa. É porque meu karma não sei o que. Não, já passou, já foi. Vai, é daqui pra frente. Né? Pode continuar, Mari. Desculpa, eu me empolguei Enfrenta. aqui. Porque enfrenta, você tem que, e tem que estar disposto a enfrentar muita coisa, porque também as pessoas esperam que você se sinta mal, que você xingue o outro, que você Sim, brigue com o outro, sim. que você fique com raiva do outro, que você passe a vida inteira chicoteando o outro e no ódio, na raiva. Tem muitas pessoas que esperam que você seja assim, que você faça isso. Sim. E eu E a falo tua. assim, Pode falar. e essa disposição de não
de não fazer, de fazer algo diferente, né? Que é a inovação, muitas vezes é olhada com desprezo, com receio, com raiva, por como você vai fazer isso? Por que está fazendo isso agora? Uhum. E isso é real, gente. Eu vi isso na pele. Uhum. A gente vive isso na pele. Porque muitas pessoas querem que a gente fique com raiva. Sim, Esperam que a gente sim. fique com raiva. É aquela velha história. Eu não estou bem e eu não quero que não aceito que ninguém esteja bem do meu lado. Por isso, pessoas que têm esse perfil, né, de violento dentro de casa, de ser, né, tem aquela mentalidade assim meio retrógrada, né, de achar que o homem tem que gritar todo mundo, tem que botar moral em todo mundo. Então, assim, a maioria das vezes é isso, essa coisa de querer que todo mundo fique mal. Eu não estou bem, também você não tem o direito de estar bem. Isso incomoda. É por isso que pessoas felizes incomodam. Pessoas que estão de bem, pessoas que estão no seu caminho, estão buscando, fazendo a sua parte, incomodam. Nós três aqui, eu tenho certeza que a gente vive incomodando muita gente. Tem gente que olha para sua cara assim, não, talvez. Que horror. Eu quero. Né, Wellington? Sim. Tem um termo em alemão Uhum. que é Schadenfreude. Schadenfreude Uhum. é a alegria na desgraça alheia. Schadenfreude. É verdade. Uhum. Sim. Por isso Isso que faz. quantos memes são amados e Uhum. adorados da desgraça alheia? Faça um meme Uhum. da desgraça alheia que viraliza. Sim, Schadenfreude. sim. É um termo alemão para alegria da desgraça alheia. E o Wellington, e tu? O que foi que tu, assim, com essa experiência, né? O que foi que tu tirou dela aqui? Acho que é interessante comentar aqui pra gente. Olha, acho que sim, poder fazer um compacto, né, de tudo, né, desde o início, né, quando iniciei, né, a jornada de autoconhecimento, né, com as terapias até esse momento, eu acredito que realmente é de grande valia esse aprofundamento, esse autoconhecimento, né, tipo assim, até pela minha própria experiência, nossa própria experiência de vida, né, ao longo de 10 anos, enfim, o quanto poder estar acessando e estar fazendo a correção nesses hábitos, no jeito de ser e de agir, de estar fazendo essa Uhum. limpeza. Assim, não é fácil, não é gostoso, não é confortável, é doloroso, muito, e ao mesmo tempo, é onde acaba assim liberando mesmo, libertando. É libertador, né? É Uhum. libertador. Tem momentos que, meu, não tá desistindo, não. Peraí, deixa Para o quieto, mundo que eu quero descer. deixa eu voltar para lá, mas é aquele ponto, né? Não tem como voltar mais. Uhum. Não tem como, fica aquela coisa, ou tu vai. Não tem mais para onde fugir, né? E esse momento que todos nós estamos vivendo nessa transição planetária, enfim, né? Essa nova era, esse despertar. Uhum. Então, desculpa, gente, deu uma distraída aqui que tá chegando os WhatsApp aqui de encomendas, né, do nosso negócio. Como pode Tranquilo, melhorar? tranquilo. Ótimo, maravilha. E Então, chegue mais. chegue mais. Como... Como pode melhorar? E assim, muito que eu vejo isso, né? Não é do outro não enxergar, mas quando a gente começa a reconhecer e enxergar dentro da gente, fazer essa integração, né, do que é o certo, do que é o errado, do que é o bom, do que é o mal. E como a gente vive em Uhum. todos esses lugares, a gente reconhece que sim, somos o ser, somos as diversas formas, né, de tudo. Então, reconhecendo tudo isso, começa a facilitar para a gente nessa transição de integração aqui. E, Sim. sim, explicar em palavras é um pouco, acho que levaria muito tempo. Mas onde vai fazendo toda essa movimentação e de liberação mesmo, né? Eu acho que eu vou dizer, colocar dessa Uhum. forma.
E facilita, onde começa a trazer a facilidade, onde a gente começa a, por reconhecer, não entrar nesses espaços de irritabilidade, de ansiedade, de raiva, ou disso ou daquilo. São momentos que são só memórias de algum momento que está ali só acendendo para ser olhado. Uhum. Uma das coisas mais libertadoras para mim, né, na minha experiência, na minha vivência, foi descobrir que eu estava sendo capaz de conseguir perceber esses momentos que chegavam e me desequilibravam totalmente. Claro que também tem a questão parapsíquica, né? Que ficava tipo entregue às baratas, mas eu até contei numas lives aqui minha, que antes de eu viajar para a Itália, deram um banhozinho de loja, né, em mim, lá no Centro Espírita, no Bezerra de Menezes. Não, vamos dar uma ajeitadinha na coitada para não mandar ela tão, né, esbagaçada, tão assim, pô, já que ela vai fazer um trabalho tão, né, um trabalho tão difícil, de trabalhar com pacientes terminais, né, durante muitos anos. Então, assim, vamos dar uma ajeitadinha na bichinha para ver se ela não chega lá tão. Então, assim, eu digo na minha experiência, tá, gente? E é o seguinte, de nada adianta tudo que a gente está falando aqui se você não experiencia. Então, tenha as suas próprias experiências. E a partir daí você vai ver se a gente está falando certo ou não, a coisa certa ou não. Então, assim, o que é que acontece? O que é que acontece? Quando você percebe, tipo assim, algo que tirava você do sério. Aí chega uma pessoa, olha para você e diz assim, ai, você é ridícula. Antes, eu fechava assim a boca, assim, sabe? Quem é você, né? Para falar isso de mim. Hoje em dia eu olho, tá certo, tu tem todo o direito de pensar desse jeito. Eu olho para a pessoa e saio de perto. Simples assim. Não, minha amiga, eu tô muito bem, obrigado, valeu. Claro que tem horas que dá vontade também de você ir lá pro pescoço da pessoa. A gente não tá dizendo aqui que tá todo mundo acima disso, não. Mas assim, a gente já consegue perceber o movimento, né? Tem horas que tropeça, chama um palavrão. Por exemplo, uma outra. Depende muito da pessoa e depende muito da Uhum. energia que ela joga. Se Sim. ela bater de uma intensidade e de uma vibração, que ela dá match, a gente. Uhum. Ok. Sim. Agora, Ou quando ela cutuca na feridinha, né? Ela vai lá e bate no que você não quer aceitar que você tem, né? Então, aí o problema é teu. É sempre tu com tu mesmo. Não adianta. E é o Tem uma palavra, só para concluir aqui, pronto, uma outra coisa que me deixa muito feliz. Eu não utilizo mais a palavra ódio. Eu estou somente falando que ela agora. Mas eu não consigo, e eu não consigo perceber quando a pessoa fala, eu não consigo entender o porquê ela ainda utiliza essa palavra, sabe? Então são essas coisinhas mínimas que toda essa dor que o Wellington colocou aqui, que passou, né, que a Mari colocou, essas dores são dores que vão ser maravilhosas, que depois vão te dar um bem-estar incrível. Então compensa, é aquela dor da anestesia que você vai ajeitar um dente, né? É mais ou menos isso, né? Tô passada com a conversa que eu e o Wellington tivemos hoje à tarde no estacionamento do mercado. Que foi o seguinte, eu olhei para o Wellington e falei assim, como que eu paro o ciclo da raiva? Do ódio. Estão vendo como tá tudo conectado? Esses dois estavam conversando à tarde e a gente tá conversando agora à noite, os três. Vai. Como eu paro o ciclo do ódio? Porque eu tô me sentindo odiada. Pois não se sinta não, minha amiga, porque eu sou sincera com você. Da primeira vez que eu vi a live sua, eu simplesmente, sabe, se eu estivesse do lado, o que era que eu ia fazer? Eu ia, ai, Mari, bora tomar um cafezinho, nós duas, e vamos bater um papo. Eu não chamo qualquer pessoa para tomar café comigo, não, viu? Eu só tomo café uma vez por dia. É isso, então lembre-se o seguinte, existe a tal da autossabotagem, existe a tal das interferências extrafísicas, mas elas só chegam se você permite. Então, pare com isso. Não é por aí. Sim,
Nossa, cara, eu tô. E aí eu comecei a conversar com a Ayrton sobre várias coisas, né, em relação ao ódio, porque eu acredito no ódio. Eu realmente não acredito no. Eu Uhum. acredito. Sim, Nunca sim. acreditei no ódio. Para mim, eu nunca acreditei no ódio. Só que como que eu mudo isso? Como que eu viro isso, sabe? O que está acontecendo aqui? E aí foi uma das coisas que eu comecei a compreender que muitas vezes é uma resistência minha Uhum. ao sentimento das pessoas, o sentimento que está ali, que está pairando de si, das pessoas com elas mesmas, das pessoas com outras pessoas. Sim. Então, é um sentimento que está pairando. Então, é a minha resistência Uhum. que muitas vezes que faz com que eu retenha isso. Então, Sim, se eu pode acontecer também. Pode acontecer também, Maria, em relação a isso aí, você está absorvendo, muitas vezes a gente absorve o que é do outro. Então, talvez esse sentimento nem sempre é teu. Tem horas que eu tô assim, gente, por que é que eu tô sentindo isso? Eu não sinto mais esse tipo de coisa. Por que é que tá vindo para mim? vida, não tá nem Porque Caraca. em algum momento, eu entrei em sintonia com isso. Como eu entrei em sintonia? Me achando o cocô do cocô dos cocôs. Então, a partir do momento que eu me sinto, porque tudo, gente, parte de você. Sim. Toda live minha eu falo isso. Essa coisa de você assumir as rédeas da vida é isso que a gente está falando aqui. É dizer assim, ó, esse sentimento aqui eu não quero mais para mim porque não condiz mais com o que eu penso, com o que eu sinto, com as coisas que eu propus para mim mesmo e para os outros. Então, quando mas muitas vezes, pessoas que têm uma sensibilidade a mais, como você, Mari, como você, Wellington, como eu, com a questão parapsíquica, muitas vezes a gente está apenas absorvendo o que está no exterior, está absorvendo. E aí você fica, aí o que é que entra? Existe uma coisa que eu vou dar uma dica aqui que se chama sinalética, mapeamento das sinaléticas. Eu aprendi isso na Conscienciologia. Que nada mais é do que, vou dar um exemplozinho aqui. Quando eu estou mal-humorada, quando tem alguma coisa me estressando, se eu tiver uma pontada na têmpora esquerda, eu sei que tem boi na linha. Ou seja, tem alguma consciência ali que não está bem, que está do meu lado, precisando de ajuda. E esse sentimento não é meu, é dela. Então, por isso o autoconhecimento também entra muito forte nisso aí. Então, é você mapear essa sinalética, tá? Existem coisas, o teu cardio-chakra dispara, você treme um pouco. Começa a observar em que ponto eu comecei a sentir isso. O que foi que me levou? O que era que eu estava fazendo? O que era que eu estava pensando? Né? Estava pensando ou sendo pensada? Então, começa a observar por esse lado. amei. Nossa, É, Uhum, exatamente. Eu faço, sabe, Dilma, eu faço isso o tempo inteiro. Só que tem coisas que eu também, eu gosto de assumir uma responsabilidade sobre como isso está chegando a mim e uhum, trazer muito mais consciência. Não sei se faz sim. sentido para você. E trazer mais consciência. Porque eu acho que Uhum. às vezes, mesmo que, eu realmente eu fico ali todos os sinais. Todos os sinais. Porque às vezes não é só aqui, é um sinal ali, é um sinal, Sim. várias partes. é um toque aqui, é um toque ali, é uma dor Uhum. no dedo, é uma dor na perna, Só que, por exemplo, existem momentos que você observa que um ponto específico, tem um sinal específico que ele sempre acontece. Pode observar isso. é verdade. Sempre que determinado padrão chega, você sente determinada coisa. Aí cabe a observar, né? O que foi que você fez, o que você está pensando. Ó, e eu acho incrível isso que você trouxe agora. Achei incrível, incrível, incrível. E uma contribuição. Realmente perceber as coisas que são realmente, tipo, que elas têm Externas. Uhum. elas expressam um padrão, né? Para Sim. você ver que existe alguma coisa ali. Tá existindo um padrão, existe algo aqui para ser observado, para ser Uhum. olhado.
Uhum. E é incrível. Eu falo assim, que para mim, às vezes é. É que nem hoje. Hoje, eu, tipo assim, chegou um momento que eu tava assim, cara, onde é que eu tô? Que eu tô fora. E eu ficava tentando voltar pra mim e, tipo, daí eu falei assim, cara, o que que tá acontecendo aqui? O que que tá O acontecendo? Odaí colocou aqui, a quem pertence isso? Pois é, Odaí, muitas vezes pertence a nós mesmos, mas assim, em alguns momentos, se você tem uma sensibilidade, pode pertencer ao outro. E aí a gente, muitas vezes, gente, quando eu não tô dizendo aqui que não acontece mais não, tá? Mas assim, agora eu já percebo antes da coisa acontecer, você já tem, é como se a notícia chegasse antes, ei, daqui um pouquinho você vai quebrar a cara. Sim. É, Cuidado. Ei, com cuidado, vá com atenção. Hã? exatamente. Eu posso fazer um adendo aqui, essa ferramenta do a quem pertence isso? O Claro, claro. que acontece com a quem pertence isso? E eu tenho falado isso já faz tempo, e quando eu era facilitadora eu também falava sobre isso, gente. Eu fui facilitadora de ferramentas de Access durante 4 anos. E eu não sou mais facilitadora, mas eu vou falar sobre essa ferramenta porque eu acho que é importante a gente ter essa consciência do que é isso. A quem isso pertence não é uma ferramenta para a gente se livrar correndo, Uhum. sabe? Veio uma informação, a gente, porque eu tenho medo, porque eu não quero sentir dor, Sai porque deste isso, corpo porque eu que não não quero te pertence, sentir sai de isso. mim. Não é Uhum. sobre então, a quem isso pertence é uma ferramenta para você ter uma compreensão, é para você ampliar a sua ciência do que é verdadeiro para você e do que você está consciente, aware, né? Sua Uhum. conscientização ao seu redor. E é uma ferramenta para trazer isso, para trazer você para a presença do que você está consciente ao seu redor. Então não é para você simplesmente assim, Deus o livre, isso aqui eu não quero. Eu vou sair correndo disso aqui. Quanto Pendura o cordão de alho no mais, pescoço. se você é um tiro no pé, você usar para essa Aham. finalidade Sim, é um tiro sim. no pé. Use a ferramenta para você ter consciência do que você está consciente, do ambiente e de todos os ambientes. Porque quando você pergunta a quem isso pertence, você não é só sobre o que está acontecendo ao seu redor agora, é em tudo. Porque como você é um ser Uhum. multidimensional, desde lá da tua infância, se você ouviu a tua mãe falar algo, você percebeu o sentimento dela e você anexou isso a você, e você utiliza essa informação hoje continuamente, você pergunta a quem isso pertence, você fica presente, você toma consciência. Opa, Quando você traz a luz, né, para isso, você automaticamente isso tende a se se não ser dissipar. mais tão necessário, né, se dissipar. Então, Uhum. Perceba isso. Isso interrompe, porque você tomou ali. Ok, isso aqui não é meu. E quanto mais, porque você começa a ser um observador. Por isso que essa ferramenta que nos pertence, ela realmente torna você muito observador dos Sim. sentimentos, das emoções, dos pensamentos. Ela pode se tornar Uhum. uma meditação assim o tempo inteiro, porque você está pensando, Uhum. você vem um pensamento, vem um sentimento, vem uma emoção. Você olha, cara, isso aqui eu acho que não faz, isso faz sentido para mim. Você chega a um ponto de tanto você usar a ferramenta que você diz, cara, isso faz sentido para mim? E também Nenhum. tendo cuidado para não entrar no automatismo, né? Porque sim, senão fica igual a prece, quando você faz só dizendo as palavras sem saber nem o que está falando. sim, Parece aquele o pessoal, aquelas senhoras que rezavam o texto que não sabiam nem o que estavam falando, né? Só vai. Então, assim, por quê? Porque a palavra, o pensamento, é tudo junto.
Pensamento, sentimento e energia. Não adianta você separar uma coisa da outra. Então, é falar a frase, mas com consciência, com Isso. presença. Aí é totalmente diferente, Sim, né? Nossa, falou tudo. Nossa, gratidão por Hum, esse, por é. esse, por e isso. é a parada. Exato. E a parada, né, assim, a pressa, eu digo, eu mesmo usei dessa forma a ferramenta por muito Uhum. tempo, até começar a ter a compreensão realmente de Alguém está como dizendo usar. aqui que a nossa live tá show, gente. Sem Gratidão sentido aí. não flui. Uhul! E a parada, assim, né, tipo, vou te dar o exemplo, né, quem pertence para se livrar, acaba voltando com uma intensidade maior para você estar Maior. reconhecendo algo, para estar Uhum, reconhecendo aquela informação ou as diversas informações, que não tem como uhum. fugir. Se você pegar, Sim. só jogo, só jogo, só jogo, só jogo, vai voltar, até você ter a compreensão que aquilo está presente, que aquilo está existente na, no, no, no seu campo que faz parte Uhum. ou não. Sim. E tem até uma questão também nisso aí, tá colocando, Wellington, que é o seguinte. Muitas vezes essa coisa de você empurrar, né? Joga para longe de mim. Isso não me pertence. Sai de mim, abacaxi. Eu sou uma pessoa iluminada, não. Isso aqui não me pertence mais. Então, quando você faz esse movimento, o que é que acontece? Tudo que nos acontece, tudo que acontece, seja o que. Eu não gosto de usar essa coisa que é bom, que é ruim, isso é bom, isso é ruim. Não, porque é tudo experiência. Cabe a você dar o sentido de ser bom, a conotação boa ou não. Então, uma mesma experiência pode ser, por exemplo, duas mulheres. Uma está grávida, sozinha, solteira, morrendo de medo. A outra está casada, está muito bem casada, está engravida. Vai ser a mesma notícia, mas as duas vão receber de forma diferente. Então, é sobre isso. Então, assim, quando você faz, o que é que o universo te dá? Ele te dá experiências para que você entenda que você precisa daquilo ali em algum nível. Enquanto você não aprende, as coisas continuam acontecendo. Pode modificar o ator, modificar o cenário, mas é sempre a mesma experiência. Então, o que é que eu dou de assim, não conselho que eu não gosto disso, mas assim, o que é que eu posso dizer que eu faço comigo que funciona? Já que é para fazer, venha logo, Bora, bora bora. resolver logo. No, venha, pode chegar. Tipo assim, já que você está aqui, então vamos resolver logo. Sabe? Não é um negócio de ficar empurrando com a barriga, não. Chama a responsabilidade, assume logo, pronto. Porra. Acho que é mais ou menos por aí, né? Hum. Sim, Tem horas que eu fico igual um João Teimoso, né? Eu vou pra lá, vou pra cá, eu vou, mas vai. É, porque, Tá cortando um pouquinho, Mário. mas eu vou falar Pronto, para você pronto. assim, eu Pode acho que falar. foi uma das coisas, eu falo hoje com todo. Oi? Pode falar. É que Eu tava falo cortando um hoje pouquinho. que é uma total vulnerabilidade que eu tive muita. Ainda tá Ah, não, voltou, pode falar. cortando? Não, Eu acho que agora eu tô tá ok. cortando, né? Eu tô até Mas agora os tá ok, movimentos vai. estão mais lentos aqui. É por causa da bateria. Ah, tá. É por causa da bateria. Pronto. Tá. Ah, não, já Fala acabamos, aí pra gente ver né? como é que... Já Pronto. 25. Então vocês falam. Não, não, voltou, pode Eu tinha falar. muita dificuldade em aceitar. Eu tinha muita dificuldade em aceitar é, as sentimentos, a dor, Uhum. sentir dor. Eu não queria sentir a dor. Eu ficava com muita. Eu queria fugir da dor. E eu Quem entrei nunca, em né? Access justamente porque ela tinha todas as ferramentas para eu fugir da dor.
E eu fui entender muito depois, porque eu fui entender, gente, eu fui ter a compreensão, eu fui fazer o curso do Ho'oponopono. Eu fui fazer a formalmente do Ho'oponopono, né? Eu fiz a formação do Ho'oponopono. Quando eu fiz a formação do Ho'oponopono, eu entendi que era eu que não estava recebendo. As informações estavam ali. Só que eu era muito Uhum. ilusa. Aí eu fui entender a ilusão minha, a mentira, as ferramentas aí, né? Elas realmente funcionam. Só que a minha ilusão e a minha mentira não me impediam de enxergar que isso Uhum. algo melhor. Mas sabe o que, enquanto se Vai. organiza, sabe o que é Eu que não vai, acontece também sabe o que é gente. que Não acontece vai. também que eu percebo? As pessoas, elas Fica têm uma um tendência à espaço. negação, né? A questão da negação. Eu sou uma pessoa espiritualizada, então é inadmissível que eu sinta determinadas coisas. Não, gente, tá tudo certo. Não tem por que se chicotear porque ainda não conseguiu, não sentir mais raiva porque ainda não conseguiu. Não, tá. Respira, sabe? Inspira, respira e não pira. Respeita o teu momento, respeita o teu tempo. Tô com raiva agora? Tô, tá. E o que é que eu vou fazer com isso? Vamos lá. Então, ninguém tem culpa, ninguém tem nada a ver com o fato de eu estar chateado com algo. Então, sabe? Não destila o veneno para os outros. Deixa o veneno só com você. Porque o veneno é só com você mesmo. Se a outra pessoa também, sabe? Então, Eu tô assim, com dor, eu tenho as dores, eu tenho as minhas angústias. sim, E eu falo sim. assim, ó, lógico, e não adianta a gente querer que todo mundo seja Dalai Lama, e nem e hoje, tipo assim, até hoje, né? Eu falo assim, eu tive várias experiências nesses últimos tempos, onde eu entendi que eu não preciso ser Dalai Lama também. Eu preciso só me Uhum. sinto, eu preciso me posicionar no contexto, dentro dos meus contextos, e viver isso, experienciar isso e E tá tirar tudo a certo. lição de e tá tudo certo. Uhum. Ó, a gente fala muito assim, Isso é muito incrível. as pessoas falam, alguém comentou alguma coisa, olha, então tu consegue ler? Sem dor, Sem não dor, entende o amor. Sem não tem queda, dor. não tem entendimento. Nem vai adquirir sabedoria. Irá cair no abismo do ego. Sim. É, agora sim, você também pode experienciar de uma outra forma, sem precisar ser tão dolorido. Você pode também experienciar mas para isso você precisa estar num nível de compreensão de que aquilo, tipo assim, né, o que é dor para o outro, para mim já não pode ser, já não é necessariamente uma dor. Então vai depender também de como você enxerga a coisa, de como você se posiciona. Se tem resistência, vai ter dor. Aí é batatófilo, né? Gente, se eu disser a vocês que já passou o tempo, ai, não acredito, tá tão Olha, bom. Oh, que ó, coisa! gratidão, Ó, Alex. eu estava. Alex colocou alguma coisa aí. Eu estava o quê? Eu estava Sentindo sentindo. falta de uma roda de diálogo como essa. Como essa. Gratidão. Opa, vamos repetir a dosagem. Bom você dizer isso, que eu vou pegar os dois agora. Online, ao vivo e direta. Gente, vocês topam fazer outra dessa? Bora! Marca a data. A gente vai combinar, gente, então, aqui, Você assim que vai, possível. mas. Pode falar, Mari. Não, a gente. Nossa, topo, tô. Vamos com o que mais a gente pode criar ainda, né? Então, aceitamos sugestões de temas. Se quiserem que a gente continue nesse tema, a gente continua. Se quiserem, é, quem não acessou ainda, acessa a página desses dois lindos, que super indico, assim, são lives maravilhosas também. E manda pergunta, manda em direct, fiquem à vontade. E vocês podem, já chegamos ao tempinho. Vamos, né?
O universo me surpreenda. Vamos lá, surpreenda-nos. E uma... fica aqui a minha imensa gratidão a você, Dilma, amada, Mas, querida, linda. Gratidão pelo convite, gratidão a todos vocês que passaram por aqui, gratidão a todos vocês que vão assistir ainda, gratidão uhum, pelo carinho, pelo amor, por tudo que vocês, por toda essa troca, por toda a energia que vocês é, colocaram aqui simplesmente por dar o seu, né, que é tão uhum. precioso aqui nessa vida, né, que não existe, mas aqui nessa realidade existe, é uma coisa preciosa. Então, minha gratidão fica aqui para vocês. É isso, Wellington, querido. Ah, tem nem, eu acho que, o que adicionar as palavras, né, da Mari. E de uma gratidão imensa, infinita, pelo Imagina, convite, por abrir o imagina. espaço, assim, para nós estar trazendo um pouquinho de cada um de nós, as experiências, e tá compartilhando isso com cada um, né, para estar acendendo a chama, a Sim. luz, seja da forma que cada um reconheça aqui, que de alguma forma acende e traz essa luz, a energia, para perceber que não tem nada de errado, que ninguém está errado, que é só um Uhum. movimento dentre tantos Tá lugares tudo que a gente está certo. ao mesmo tempo. E esse reconhecimento É, é o legal, de cada um estar trazendo para si e expandindo. E gratidão a todos que assistiram, meu, que estiveram, que estão aqui participando, trazendo essa energia maravilhosa. E assim como diz, ninguém está sozinho, né? Somos todos um nessa e a jornada. gente se atrai, gente, e a gente vai se juntando, sabe? O povo tá chegando, tá todo mundo nessa conexão. Então, não percam a oportunidade. Se você se identifica com o pensamento do vai lá, conversa, diz um oi, um olá, sabe? Deixa essa coisa do mas se ele não gostar de mim, se a pessoa não for assim ou for assado, não percam mais tempo com isso. Não importa, você dá o seu oi. Se a pessoa quiser retribuir, maravilha, né? Aqui, olha aqui o